Bem-vindos ao Espaço Unisanta, um programa feito pelos alunos do curso de jornalismo da Unisanta. Preparados? Então vamos começar! Oi gente, eu sou André Ritz, sou professor e pesquisador em História em Quadrinhos. Estou no Cá Entre Nós do Espaço Unisanta. Basta um clique para ficar ligado em tudo o que acontece no mundo. A internet traz entretenimento, diversão, informação, mas não só alegria. Dentre os perigos está o vazamento de dados. Confira agora na reportagem o que são crimes virtuais. Vamos supor que a maior peça do dominó seja um produto caro, vendido em lojas de credibilidade, físicas e online. Para conquistar os clientes, os hackers usam promoções falsas e colocam o preço pela metade como essa peça. Se você comprar o produto sem conhecimento do site, o jogo trava e seus dados são espalhados em efeito dominó. Não tem muita forma da gente proteger, a não ser tomando cuidado de verificar se o site que você está acessando é um site que usa comunicação segura. O Chrome, o navegador que a maior parte das pessoas usa, ele fez uma cruzada agora esse ano para mostrar uma mensagem quando os seus dados estão trafegando de maneira segura. Então você vê se você acessar um site e aparecer não seguro, significa que os seus dados estão indo por uma comunicação não segura, ou seja, alguém no caminho pode ter acesso àquela informação e fazer uso dela. Mas calma, não é o fim do mundo se você já sofreu um golpe e teve dados expostos. Recentemente, o sistema do site da loja de produtos esportivos Netshoes vazou dados de 2 milhões de consumidores. Infelizmente, a prática é tão comum que até empresas bilionárias como Google e Facebook não escaparam dos vazamentos de seus usuários. Tudo isso por conta de interesses próprios. Esses números, algoritmos e palavras são tão importantes que influenciaram nas eleições para presidente dos Estados Unidos, entre Hillary Clinton e Donald Trump, em 2016. Dentre as práticas de ataques virtuais mais usadas estão o phishing scam, site espelho e engenharia social. É quando você induz a pessoa a fornecer mais informação do que ela deveria, ou ela cair em um site que a gente chama de site espelho. É mais ou menos assim, olha, você foi sorteado para participar dessa promoção, você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar um ovo de Páscoa, agora que a gente está perto da Páscoa, de grátis, você só precisa preencher essa ficha ou acessar esse site. Esses ataques, eles são os mais comuns que as pessoas são vítimas. O cuidado é você sempre usar aquele conselho materno, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia, ou seja, você duvidar de promoções mirabolantes e sempre tentar checar aquela informação com outras pessoas. Assim como essa tecnologia, as leis para essa área são novas e ainda estão em processo de formação e adaptação. A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018 pelo Legislativo Brasileiro e deve entrar em vigor no ano que vem. Então essa lei ela veio com o objetivo de quê? De limitar e restringir e impor responsabilidade para essas instituições que recebem os dados e que fazem o compartilhamento e depois o uso desses dados. Os alunos de Sistemas de Informação da Unisanta aprendem o processo de segurança de dados na internet na disciplina Rede de Computadores. Hoje é uma área em alta, principalmente aqui no Brasil, né? Como a gente tem bastante fraude, os profissionais brasileiros são muito capacitados para resolver esse tipo de situação. Um aluno daqui da Unisanta que estava com a gente, ele hoje já trabalha com isso, ele fez um curso à parte aliado com a faculdade e está trabalhando na área de segurança hoje já em São Paulo. Então aqui abre as suas portas e depende de você seguir qual caminho que você deseja. O movimento da cultura geek cresceu muito nos últimos anos. Então, para falar desse assunto, nós convidamos o professor e pesquisador André Ritz para o nosso quadro Cá Entre Nós. Eu não sei se dá pra gente definir assim com muita clareza ou fazer alguma coisa muito fechada do que seja a cultura geek. Tanto é que há uma confusão entre geek e nerd, algumas pessoas conseguem fazer essa separação, mas fazer essa separação mais assim, se pegando em coisas que são detalhes de uma, de outra e tal. O que eu acho é que assim, de uns anos pra cá, a facilidade tecnológica, principalmente no cinema e nos videogames, por exemplo,
deu uma alavancada boa na cultura geek. Então já era uma parte importante, interessante da cultura, né, como um todo, mas que talvez tivesse mais dificuldade de expressão em meios que fossem mais cinéticos, né? Ou seja, no cinema, no videogame. Hoje você tem capacidade tecnológica para fazer, por exemplo, um super-herói todo feito em computação gráfica e as pessoas acreditarem que ele realmente existe como um elemento de ação no filme e tal. Então eu acho que isso é que deu uma alavancada. E é uma cultura que como ela está há muitos anos aí, né, muitas décadas, o Batman está fazendo, por exemplo, 80 anos esse ano, né, 2019. Então, assim, é só um dos ícones, né, da cultura geek. Então, eu acho que ela tem muito material que pode ser explorado. Talvez isso tenha dado essa alavancada aí. Então, assim, a Comic Con, ela é como se fosse a Disneylândia das histórias em quadrinhos. Muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Eu não sei até que ponto a Comic Con é importante para o quadrinho em si. Eu não consigo fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que a Comic Con ela é importante como um evento, ela é importante como uma vitrine da cultura geek, como uma vitrine dos eventos, mas para os quadrinhos eu não acho que ela seja tão importante. Porque, na verdade, os grupos de estudo, por exemplo, de quadrinhos, a produção nacional, o que se faz hoje em dia está meio que fora da Comic Con. Então, eu não sei se ela é importante como uma coisa assim, decisiva para o quadrinho, principalmente o quadrinho nacional, que o quadrinho nacional hoje tem uma bela produção que corre totalmente por fora, né? Assim, não tem vitrine, não tem onde se vender, não tem onde se expor, se não é internet e se não são as vendas virtuais, praticamente as pessoas não conhecem. Muita coisa independente boa, né? Muita gente trabalhando aí fora do circuito. Na banca mesmo você não vai achar nada. O momento do quadrinho normal, que a gente chama de mainstream, na banca de jornal, é muito ruim. Não há muitas possibilidades, então assim, o que existe na banca hoje é mais do mesmo. Você tem os mesmos super-heróis que estão aí na casa dos 70, 80 anos, né? Continuam eles mesmos nas bancas. Você tem uma ou outra coisa diferente e quadrinho infantil, por exemplo, você tem muito pouca opção. Então não há aquele quadrinho que quando eu era moleque, por exemplo, a gente comprava na banca por, sei lá, uma moedinha. Esse quadrinho não existe mais. Mesmo que você ache um quadrinho infantil hoje na banca, que já é difícil, você vai pagar um preço muito caro por ele, né? E a cultura da leitura do quadrinho, assim, ela ficou muito perdida nesses meios de interações mais eletrônicas, videogames e smartphones e tal. A molecada hoje fica na frente da tela, basicamente. Ou é do computador, ou é do telefone, ou é na própria televisão, vendo videogame. Então, assim, a própria televisão, veículo de massa por excelência no Brasil, se ressente hoje da falta de audiência. Audiências muito picotadas, não existem mais campeões de audiência, né? Aquelas coisas que existiam nos anos 70, isso não existe mais. Então, assim, você imagina um quadrinho nessa situação, né? Então, a gente tem hoje muitas iniciativas de financiamento coletivo, que eu acho que é uma coisa bem legal, para quem tem uma boa ideia, tem um bom trabalho e não consegue alguém que aposte naquilo lá. Poucas editoras têm essa visão de apostar, embora nós tenhamos muitas editoras hoje no Brasil publicando quadrinho, né? Editoras até que estão meio que totalmente fora do circuito, tipo o SESI, por exemplo. O SESI publicou uma série de quadrinhos mais baratinhos com os personagens da DC Comics. É uma linha infantil, é diferente a proposta, é um quadrinho diferente, é papel usar um pouquinho mais barato, é preto e branco, e o quadrinho é mais barato. E é para criança já menor, assim, que gosta do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, principalmente desses três. Esses quadrinhos são muito interessantes, eles estão saindo assim, bem fora do circuito. Quase sempre eu estou participando de bate-papos. Na Semana Geek do ano passado a gente participou falando sobre o Superman, um bate-papo com o André Azenha, com o Vinícius, ali da própria organização do Geek, que foi bem interessante. Então, assim, a gente está sempre discutindo as coisas. Eu acho legal ter esses espaços, porque assim você pode mostrar a cultura do quadrinho como uma coisa que vai além do entretenimento. Muita gente acha que o quadrinho é coisa de criança, por exemplo.
né? E as crianças, às vezes, elas mesmas têm essa noção de que elas podem ler quadrinho enquanto elas são crianças. Depois que elas começam a entrar na pré-adolescência, muitas abandonam o quadrinho porque elas acham que não é mais coisa para elas, né? Mas isso é um preconceito, é uma coisa ruim, na verdade, porque se todo mundo crescesse lendo quadrinhos, você teria uma produção melhor, você teria mais incentivo, você teria mais gente fazendo quadrinho, né? Hoje nós temos muitas mulheres fazendo quadrinho, uma coisa muito legal, porque quadrinho sempre foi uma coisa muito masculina, né? Sempre teve muito ligado ao universo masculino. Hoje a gente tem muitas meninas que leem quadrinho e muitas autoras que fazem quadrinho, né? O que é legal, porque a ótica feminina é diferente da masculina, você vai ter uma diversidade de abordagens, de temas muito mais interessante, de que você tem sempre a mesma visão, a mesma coisa. Então é sempre legal a gente ter esses espaços para poder discutir sobre quadrinho. E quem nunca, depois de um dia estressante, não sentiu aquelas dores de cabeça? Ou então, antes de uma prova muito importante, adoeceu? Você sabe a relação dos sintomas com o aparecimento de doenças? O Mais Saúde de hoje vai explicar um pouco sobre o assunto para você se conhecer melhor. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E o surgimento de doenças não se dá apenas pela vulnerabilidade fisiológica. Ou seja, quando a imunidade está baixa, a sua dor pode ser gerada por uma emoção. Medo, angústia, mágoas, frustração, rejeição, ansiedade. Esses são alguns dos sentimentos e emoções negativas. E você sabia que o nosso corpo reage a cada um? Uma pequena chateação pode alterar toda a produção de hormônios. O corpo humano é basicamente movido a hormônio, mas não são só aqueles mais famosos, como a testosterona e o estrogênio. Os hormônios ligados à sexualidade, o controle do açúcar, saúde, vitalidade e sentimentos. Isso faz com que nosso cérebro produza uma série de substâncias que desestabilizam o funcionamento do corpo, gerando doenças físicas e psicológicas. Por isso, é comum sentirmos dores físicas quando estamos passando por algum problema. O corpo e a mente não foram feitos para carregar sentimentos ruins, e quando eles acumulam, o corpo encontra formas de se manifestar. Aí vem as dores musculares, tensões e as temidas doenças. Os problemas de saúde são manifestações do inconsciente, sinalizando situações mal resolvidas, emoções em deficiência ou em excesso, resistência às mudanças ou padrões limitantes de comportamento. Se você está alimentando muitos sentimentos negativos em relação à sua vida, talvez seja a hora de fazer uma reflexão antes que o corpo peça ajuda. Invista em um novo estilo de vida, saudável, com uma dieta balanceada. Não tenha medo de fazer terapias e procurar encontrar meios de extravasar suas emoções. Se você pudesse comer os próprios sentimentos, você adoeceria ou estaria nutrido? Então, se alimente de bons pensamentos. Afinal, uma boa dieta não se trata apenas de comida, mas sim do que se fala, sente, do que se deseja ao próximo e o principal, o que emana a si mesmo. O programa chegou ao fim, mas você pode rever todas as matérias no Facebook ou YouTube e, é claro, nos seguir no Instagram. Tchau e até amanhã!